em 2 Coríntios 5:15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da conciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Até aqui. Vamos começar a contar essa história. Tem uma galera aqui que participou dela, eu acho que a maioria que entrou participou. E eu vou começar a contar, ela vai ficar gravada no IGTV, depois eu vou colocar lá no Instagram. Aliás, lá no YouTube. Aí, pra quem não sabe, eu comecei o curso de Direito sabendo só o que eu não queria ser. E eu não queria ser advogado privado, eu tinha certeza. E é justamente o que eu sou hoje. Até agora, né? E depois as coisas foram ficando mais claras e eu decidi que seria juiz de direito. Mas eu não sabia por onde começar. Não, blogueiro não, pô. Professor agora. Professor. Blogueiro é um nome muito pejorativo. E eu decidi que seria juiz de direito, mas eu não sabia como começar. Então, depois de um discurso do professor de História do Direito na época, que era o Adolfo, ele não está aqui não, mas depois ele vai poder ver no IGTV. Depois de um discurso irritacional dele, eu acabei ativado para fazer concurso público. Mas aí eu escolhi o cargo de técnico judiciário, que é de ensino médio. E eu fui fazendo essas provas de ensino médio e não consegui ser aprovado. O mais próximo que eu consegui foi no TJ aqui de Minas, mas eu não fiquei com a colocação boa para ser nomeado. Então chegou a época do estágio, eu fiz a prova na PFN. Na verdade eu fui reprovado no estágio da PFN uma vez. E depois eu passei e fui estagiário do Wilmar, que é esse cara que perguntou se eu sou blogueiro aqui. E ele participou de uma forma na minha história que Deus usou ele para me direcionar. Eu estava pensando pequeno, enquanto Deus queria que eu pensasse mais além do que eu estava vendo. Eu estava vendo só o imediato. E Deus queria que eu visse mais longe. Usou o Wilmar para me direcionar. Ele falou, cara, para com esse negócio de concurso escada e foca na advocacia pública. Na verdade, ele falou para eu focar na AGU, mas até hoje esse concurso não aconteceu, como a gente sabe. Então eu fui fazendo as PGMs. É lógico que eu fui reprovado várias vezes, mas é muito... Eu não queria ser só mais um, todo mundo que passa em concurso começa contando isso. Fui reprovado, é lógico. Fiz tudo quanto é concurso, não podia sair concurso, eu queria fazer. Já fiz concurso até pro SAAI, pra você ter uma ideia, de ensino médio. Nada contra quem trabalha no SAAI, mas eu não tava nem aí. Eu fazia a inscrição e ia, porque eu queria, de qualquer forma, ser independente dos meus pais. Mas aí eu puxei a calma e segui o conselho do Wilmar, que foi meu chefe por quase 2 anos, e continuei trabalhando. Eu estudei 5 anos no total para concurso, mais 2 anos específico para advocacia pública. 2 anos direto e fazendo prova. Fui reprovado na PGM do Rio, fui reprovado na PGM de Contagem, fiz o mínimo na PGM de Santa Luzia, não foi suficiente para ir para a segunda fase, e veio a prova de Valadares, né? Capital Mundial do Voo Livre, foi onde eu passei. Em breve vou ser nomeado, creio. Vamos esperar a pandemia passar. Mas o que acontece? A semana de véspera da prova foi muito difícil e eu quase desisti. Eu pensei em desistir, na verdade.
Eu tinha certeza que eu não ia fazer a prova. Eu estava inscrito em 2 cargos, de auditor fiscal e de advogado do município. Porém, eu falei, não vou fazer. Eu estava numa depressão muito grande, assim, uma pior fase emocionalmente. Eu falei, não vou fazer. Mas aí eu lembrei de um fato que eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição, e isso é verídico. A minha reserva do estágio tinha acabado e a minha mãe pagou minha inscrição no último segundo, assim. O internet banking fecha 10 horas, a gente pagou a inscrição 9h30. Aí eu lembrei disso, eu falei, cara, eu tenho que fazer para pelo menos honrar minha mãe, já que eu desisti de tudo. Então eu lembrei disso e fui para a batalha. Chegando lá, eu tive uma surpresa boa, porque pela primeira vez eu tive uma prova que eu tinha estudado praticamente tudo. E o que acontece? A prova aberta, que é a prova de escrever, para quem não é do direito, ela foi no mesmo dia. E era um parecer. O que acontece além disso? Eu só estudei parecer para a prova aberta. E foi o que caiu. Aí, beleza, eu comecei a ver, quando eu vi a prova, eu até ameacei dar um sorriso assim, de conforto, porque eu estava totalmente abalado emocionalmente e pensei em desistir. Então, quando eu vi a prova, deu um conforto. E eu segui naquilo, fiz e fiquei numa paz muito grande depois da prova. Esperei. Na véspera da prova eu fiquei muito ansioso, na véspera do resultado eu fiquei muito ansioso, mas aí em abril saiu o resultado. O detalhe é que em abril o resultado tinha saído errado, eu tinha ficado em terceiro lugar, mas só que a soma das notas estava errada. Mas eles corrigiram, cara, e eu pulei para primeiro lugar. E só tinha uma vaga no concurso. Então, e lógico, eu vou repetir, é lógico que eu tive muitos tropeços. Todo mundo teve. Se você não é do concurso, você também teve muitos tropeços na vida. Se você é empreendedor, você trabalha para alguém, é lógico que você teve. E agora ainda não fui nomeado, mas eu precisava contar essa história para vocês. Vai ficar gravado no IGTV e vou colocar no YouTube também. Eu vou indicar um livro no final e vai ter uma surpresa para vocês. Eu vou apresentar agora uns 7 princípios que talvez vocês já saibam, mas eu apliquei e deu certo. O primeiro deles, você vai entregar seu projeto para Deus, cara. Depois que o Senhor dos Exércitos carimba seu projeto, ninguém te tira, já era. Ainda que eu tenha pensado em desistir, já era. Eu entreguei para ele, ele falou, tô com você até o final, e ele me abençoou. A minha história é muito simples, moço. Muito simples. Parece com a história de vocês. Até os 12 anos eu fui o menino de ouro, mas dos 12 aos 17 eu era o cara que a mãe dos meus colegas falaria para não andar, sabe? Porque eu era um problema. Mas aí eu fui encontrado, cara. Eu fui encontrado por Deus e no dia 1º de janeiro de 2015 nunca mais fui o mesmo. Que foi quando o ano da minha faculdade, nunca mais fui o mesmo. E eu continuei lutando, batalhando, e eu recomendo que você também continue no seu projeto. E detalhe, o direito não é o único caminho. Eu gravei isso lá no vídeo do YouTube. O segundo princípio, não dê corda para o seu medo. Beleza? Não dê corda para o seu medo. Se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Porque se você abandonar seus sonhos e projetos, cara, você vai abandonar algo que só você tem, que Deus colocou dentro do seu coração para você realizar. Como seria interessante. Eu tentei ir embora, mas não deu certo. Deus queria que eu ficasse na minha cidade natal, que é a capital mundial do boliche, como eu falei.
E eu tô feliz com isso. E eu espero que você não abandone seus projetos. Ah, desistir da vida. Moço, faz pelos seus pais, então. Faz pelos seus pais, faz pelos seus filhos. Faz por Deus, confio em você.